Boa noite. Todo mundo ouvindo bem? Eu sou Elisângela, vou dar Liberdade e Espiritualidade à Luz da Doutrina Espírita, para quem não tinha chegado ainda, né? E o nosso capítulo base é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. E o meu convite agora é para que a gente reflita de que reino é esse e que mundo é esse que Jesus estava se referindo quando ele falou que o reino dele não era deste mundo. Porque sempre que a gente pensa nessa passagem, a gente já pensa direto na vida espiritual, né? Nosso reino não é aqui, nossa verdadeira morada não é aqui. Mas eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente para a gente pensar hoje. E para isso, para trazer essa proposta, eu vou contar uma história. Para que depois dessa história a gente consiga pensar nessa proposta. Tinha um cara, que ele era um cara tri de boa, assim. Mas o país dele estava passando por uma situação muito complicada. E ele era um cara que queria lutar contra a injustiça que estava acontecendo. Mas ele queria lutar de forma pacífica, sem pegar armas. Mas de forma usando a palavra dele. E isso trouxe um problema bem grande para ele. Ele foi preso, foi condenado, e ele passou 27 anos numa prisão. A princípio nem era para sair dela, mas ele acabou saindo. Ele estava numa prisão bem pequena, num espaço bem pequenininho, mal entrava a luz do sol. Ele passou por vários problemas de maus tratos, de humilhação. Nunca se revoltou, nunca brigou com ninguém. Bem pelo contrário, ele conta que ele usou esse tempo, esses 27 anos, para estudar. Ele foi em busca de conhecimento. E ele diz que ele propôs para ele mesmo que aquele tempo era para ampliar o conhecimento dele, trabalhar o autoconhecimento e fazer uma reestruturação interna. Então ele não passou esse tempo que ele ficou preso, se amargurando, pensando quando eu sair daqui, né, vou me vingar, vou fazer isso. Não, ele simplesmente se entregou para o processo e fez o que ele podia fazer naquelas condições de melhor para ele, para a evolução dele. 27 anos depois ele pôde sair. E quando ele estava se encaminhando para o portão, indo rumo à liberdade dele, ele disse que ali ele entendeu que para ele ser livre de verdade, ele precisava deixar para trás tudo aquilo ali. E que ele não podia levar rancor e ódio com ele. Porque se ele levasse isso, ele continuaria preso. E ele não queria isso, ele queria ser livre. Eu estou falando do Nelson Mandela, que saiu, que virou presidente da África do Sul e conseguiu terminar com o apartheid, onde uma minoria fazia com que uma maioria não tivesse direito a nada. E ele resolveu que ele queria mudar aquilo. E ele precisou desses 27 anos para sair e fazer a diferença. Mas 27 anos em que ele cultivou boas sementes internas. E se daí nós pensarmos que Nelson Mandela cristão, ele seguiu os ensinamentos de Jesus. E ele entendeu essa frase, que o reino de Jesus não era deste mundo. Porque deste mundo, os entendimentos que a gente tem deste mundo, eles são bem distorcidos.
E o Nelson Mandela cultivou o reino interno. E se nós pararmos para pensar em outras falas do Cristo ao longo do tempo, era sempre para dentro. Era sempre construção do reino de Deus no coração. E foi o que Nelson Mandela fez. Ele construiu no coração. Ele seguiu os ensinamentos de Jesus. Ele perdoou. Porque ele percebeu que se ele não perdoasse, ele não era livre. E nós? Será que nós somos livres ou nós estamos nos aprisionando de alguma forma? Nos aprisionando na correria do dia a dia, porque a gente tem que dar conta. Nos aprisionando nas questões da matéria, porque a gente tem que ter, porque a gente é estimulado ao consumo. Nos aprisionando nos sentimentos, que o Alexandre também já nos explicou. Nos sentimentos que a gente vai cultivando e a gente fica aprisionado ali. Porque a liberdade que a gente pensa ter, a gente se acha livre, né? Ah, eu sou livre, faço o que quero. Mas será que a gente é livre? Ou quais são os condicionamentos que nós estamos nos colocando sem nem perceber, que nos faz ser prisioneiros, de certa forma? Porque Jesus, quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, ele estava mostrando que ele era livre. Que eles podiam estar com ele preso ali. Podiam crucificar. O corpo podia morrer. Mas ele era livre. Porque ele não se deixava aprisionar. E eu trouxe a história do Nelson Mandela, porque quando a gente fala de Jesus, a gente pensa, mas era o Cristo. E aí a ideia é de pegar alguém que a gente pense que é possível. É possível. Mas aí nós precisamos rever onde estão as nossas prisões. Que nós mesmos criamos para nós. Se nós pensarmos que a questão emocional, os sentimentos nos aprisionam, e refletir sobre isso, como é que está o nosso emocional, que sentimentos a gente tem cultivado, para que a gente não vire prisioneiro. Porque assim como Mandela percebeu que para ele ser livre, ele tinha que deixar para trás, ele tinha que perdoar para poder seguir em frente, nós muitas vezes também temos que deixar muitas coisas para trás para seguir em frente. Porque a questão do apego às histórias, ao passado, aquilo que a gente já experienciou, e principalmente, né, as que a gente mais gosta de colecionar, aquelas que não foram boas. Essas a gente adora colecionar. Mas o que passou, a gente não tem mais o que fazer. Mas a gente pode escolher aprender a lição com aquilo que a gente viveu e seguir em frente com o aprendizado. Porque a nossa trajetória é isso. É acerto e erro. E os erros, o que a gente considera erro, na verdade, vem como ensinamento. Que aquele caminho ali não é o melhor e que a gente pode escolher outros caminhos. Que a gente não precisa ficar repetindo o caminho que não foi bom. É para aprendizado, não para a gente carregar junto o peso, o fardo. Porque se nós pararmos para pensar, a gente dificulta mais as coisas, né?
Porque se a gente consegue fazer o que o Mandela fez, 27 anos depois de estar preso, maltratado, pegar e entender que para ele ser livre, ele precisa deixar tudo que ele passou para trás? Não, a gente vai levar junto, a gente vai reclamar, a gente vai sofrer, a gente vai lembrar. E aí a gente só está prolongando o sofrimento. Por isso que existe, né, a frase que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque passar por momentos de crise, de dor, todos nós vamos passar e todos nós passamos. Mas ficar imerso no sofrimento e prolongando esse sofrimento cabe a nós. A termos a maturidade de aprender com a dor. E não ficar mergulhado na dor. Mas é um processo. Às vezes a gente ainda não consegue, está tudo certo. Faz parte da nossa caminhada. Porque nós estamos aqui nesse aprendizado. Então, também se cobrar por ainda não conseguir, ou por estar ampliando uma situação que podia ser mais amena, mais enxuta, e a gente ainda não consegue, ok? Vai servir de aprendizado mais à frente. Nada vem em vão. E quando a gente pensa que esse capítulo, ele até começa falando sobre a vida futura. Quando a gente tem essa compreensão de vida futura, de que nós não estamos aqui, e é isso. É essa vida, é essa história e acabou. Que a gente vai sair daqui, que a nossa consciência vai continuar viva e que a gente vai seguir. Que a gente tem uma vida, mas muitas encarnações, muitas existências, muitas chances. Porque o Pai é misericordioso. E Ele sempre nos dá mais uma chance. Ele sempre acredita em nós. E quando é nos dado uma chance, é dado na certeza de que dessa vez a gente vai conseguir. Se a gente não consegue, é porque a gente tropeçou de novo na mesma pedra. Mas, aqueles espíritos que nos acompanham, eles têm a certeza de que dessa vez vai dar. A gente tem pessoas que torcem por nós encarnadas e muitas desencarnadas. Que assinaram lá a promissória na hora que a gente veio e disse, não, pode ir que eu assino embaixo. Eu confio, vai dar. Se confiam em nós, se estão lá assinando a promissória para a gente vir, a gente também tem que confiar em nós. A gente tem que confiar que nós já estamos preparados. Quando a gente entende que nós estamos construindo a nossa trajetória, e que ela não se encerra no dia que o nosso corpo físico dessa existência morrer. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós não estamos construindo aqui e agora. Então, o que a gente constrói de matéria, de títulos, de cargos, de poder, isso fica aqui. Mas aquilo que a gente constrói moralmente no nosso coração, assim como Mandela ficou 27 anos trabalhando em si próprio, isso ele está construindo para a vida eterna. Nós, aqui hoje, um dia frio, falando do Evangelho, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, nós estamos também construindo para a nossa vida eterna. Que é aquele tesouro que Jesus falou, que a traça não rói, que a ferrugem não corrói. Porque muitas vezes nós ficamos muito voltados para as questões da matéria. Principalmente, né, que é o que pega muito os seres humanos terráqueos. A questão de poder, de vaidade, de ego.